Esse é um vídeo para quem quer evoluir. Será que todo mundo quer evoluir? Eu fico pensando sobre isso, né? Será que todos querem evoluir? Porque, por que evoluir, né? Porque esse é o caminho para a gente se libertar do sofrimento. Porque teve uma época que eu pedia em reza, assim, Deus me evolui. Pedia para Deus me evoluir. Eu não lembro muito bem, mas eu acredito que nessa época eu já entendia que o caminho da evolução é o caminho da libertação do sofrimento. E aí existe uma diferença entre dor e sofrimento, né? Basicamente, dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor faz parte da vida. Iremos sentir várias dores durante a vida. Mas o sofrimento é quando a gente não aceita a dor. Ou quando a gente não aceita aquela realidade que está sendo apresentada em forma de dor. E aí, então, a gente entra em sofrimento, que é muito pior, é muito mais profundo, é muito mais desgastante. A dor não necessariamente nos derruba, mas o sofrimento sim. Então, eu entendia nessa época que evoluir iria me libertar dos sofrimentos que eu mesma me causava. Entende? E iria me libertar da falta de clareza, da distorção. Provavelmente nesse ponto eu já tinha noção de que eu sou responsável pela minha realidade. Esse é um ponto em que a gente precisa acessar para se libertar. E aí entra a capacidade da gente olhar para a verdade. Então, o primeiro passo a caminho da evolução é encarar a verdade. Quando eu falo evolução, eu estou falando sobre a gente ir caminhar para a alma, para o espírito. Eu não estou falando da gente se tornar algo que a gente não é. Eu estou falando da gente acessar algo que a gente é de verdade. Como a gente está aqui na dualidade, nesse mundo da dualidade, nesse mundo da relatividade, a gente tem a luz e sombra, né? Existe a dualidade justamente para a gente escolher entre a luz e a sombra. E eu falo muito sobre isso nos vídeos do Clube do Livro Conversando com Deus. Tem uma playlist aqui se você quiser entrar em contato com esse assunto. Nossa essência, a verdadeira essência nossa, ela é perfeita, é a luz, é Deus. Somos a perfeição, somos tudo o que já queremos ser, né? Na verdade, essa evolução realmente não é conquistar algo que não temos ou não somos, o que tornaria aquilo ali talvez uma luta, talvez a gente possa duvidar. Se é mesmo para eu me tornar isso aqui? É mesmo para eu crescer a esse ponto? Eu não tenho que ser eu mesma? E o que é ser eu mesma? O que é ser você autêntico? A gente fala muito, né, sobre autenticidade. Ah, eu sou assim. Tem gente que pode achar, pensar dessa forma. Eu sou assim, eu nasci assim, é a síndrome de Gabriela. Então, já que eu nasci assim, mas você não nasceu assim. Esse é o ponto. Quando a gente nasce, a gente está em contato com o espírito, a gente está totalmente conectado com a nossa essência, a gente é a luz. Só que a gente vai perdendo esse contato justamente porque as coisas funcionam dessa maneira. Aqui há a dualidade, então a gente já vai trazendo o ego nos primeiros anos de vida. Fora as influências externas, né, que nos conectam também com esse ego. E aí cada vez mais a gente vai se afastando da nossa essência. Então esse primeiro ponto, evoluir, é se tornar quem você realmente é. Quando a gente fala sobre astrologia, e eu estou até trazendo esse tema aqui por causa da astrologia, né? Para quem não me conhece ainda, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Renata Bustamante, sou professora de yoga e astróloga terapeuta. Estou, né, mentora de autoconhecimento. Eu direciono as pessoas ao seu autoconhecimento através do mapa astral e a essa evolução. Você pode falar assim, é minha lua em Áries, eu sou impaciente mesmo, eu já vim assim, eu sou agressiva, eu tenho a lua em Áries. Só que quando você entende realmente o seu mapa por completo, você vê, por exemplo, eu tenho o Sol junto a Vênus. Vênus é o regente de Libra, que é o oposto de Áries. Onde você tem Libra, que é o oposto?
Então, quando você entende o seu mapa profundamente, não de forma rasa, né, considerando apenas alguns pontos que a gente fala mais, ali o Sol, a Lua, o ascendente, você tem que entender o mapa por completo, senão você está limitado. Se você vai usar astrologia, é preciso você fazer uma leitura com um astrólogo, porque senão você vai ter distorções ali. Então, se você se baseia no seu signo solar, só, por exemplo, na sua Lua, então eu sou assim, eu vim assim mesmo, é para eu ser assim, é isso, é uma limitação. Existe o oposto, né? A astrologia, luz e sombra. A gente tem que olhar para o signo oposto. Existem outros pontos. Quando a gente está falando em evolução, a gente está falando em ir em direção à luz que já somos, à luz das energias, por exemplo, dos signos. E é muito importante, realmente, o primeiro passo é esse: encarar a verdade. A verdade sobre quem estamos. Então, existe a verdade sobre quem somos, que é essa luz. É muito importante que a gente tenha consciência sobre isso. Então, o caminho da espiritualidade é acessar a luz, né? Você ter consciência de que você é luz. Eu falei aqui no vídeo do meu despertar espiritual sobre isso, né? Eu li O Poder do Agora e entendi quem eu era de fato. Quem eu realmente era, que era luz, que não era minha mente, não eram as minhas emoções e os meus padrões emocionais. Então tá bom, eu sei que eu sou no fundo a luz. Esse tem esse despertar. Uau, me libertei. Mas nesse processo a gente precisa encarar outra verdade, que é mais difícil, muitas vezes é mais difícil, né? A gente encarar a verdade sobre quem estamos, sobre as nossas sombras, sobre o lado sombra de quem estou. Então eu falei para vocês que eu notei, quando eu era nova ali, nesse processo de autoconhecimento, um pouco antes do meu despertar, que eu tinha comportamentos agressivos, eu magoava as pessoas. No início eu não me importava com isso. Eu só focava em mim, no que eu queria. Na verdade, no que eu queria conquistar, no que eu queria para mim, de uma forma egoísta, né? Nos meus objetivos, no que a outra pessoa estava deixando de me dar. Eu só focava nisso. Eu acusava os outros eram culpados sempre, não eu. Entende? Então depois eu comecei a ter consciência sobre os meus comportamentos. Realmente eu comecei a acessar a verdade. Existe um ponto de acessar a verdade, porque a maioria não quer, né, gente? A maioria de nós na sociedade não está disposta a acessar isso. Por quê? Por que muitas vezes a gente não quer encarar a verdade sobre quem estamos? Até mesmo a verdade sobre outras pessoas, sobre as coisas como elas são. A verdade de modo geral. Porque isso pode nos ferir muito. E aí talvez a gente tenha traumas em relação à crítica, né? E a gente pode ser tão autocrítico em que a gente se fere. Então o ponto aqui é: como que eu posso acessar a verdade sobre quem eu estou sem me magoar, sem me colocar para baixo, sem abaixar a minha autoestima, certo? Se você admite, bom, eu tenho essa sombra, eu preciso melhorar isso aqui, e você se coloca para baixo e você se sente muito mal com isso, talvez realmente por um trauma, ou talvez por você se julgar mesmo. Você sempre trazer esse julgamento quando você enxerga uma verdade. O ponto é não se julgar. E como é que você faz isso? Como que você não se julga ao acessar uma sombra, ao acessar que você está? Porque é importante que a gente entenda que é um estado. Eu estou impaciente, eu estou ansioso, eu estou egoísta, eu estou agressivo, dominador, controlador, leviano. Qualquer que seja a sombra que você detecte em você, primeiro ponto é você entender que isso é um estado. Isso não é algo permanente. Se você acha que isso é permanente, você vai tornar o processo muito mais difícil. Talvez até impossível, você não vai mudar. Como que você entende que isso é um estado? Observando que às vezes você não é isso, mas que você tem uma tendência a ser. Algo que volta, algo que retorna e que você acaba sendo. Mas em outros momentos você não é. O autoconhecimento é você entendendo
esses padrões de comportamento que voltam. Muitas vezes você não querendo que eles venham, eles voltam. Eles estão aí. Então eu preciso entender que isso é mutável, ou seja, você pode mudar. Você muda com um empenho. Primeiro acreditando que você pode. Depois tendo as ações necessárias para a mudança. A gente estava falando sobre como não se colocar para baixo. Entendendo que todo mundo tem sombras. Todo mundo. Ninguém é só luz. Então, se você acha que você é só luz, e se você não vê essas sombras, que a gente pode chamar de defeitos, né? O que são as sombras? Eu não coloquei ali total entendimento. Muitas vezes eu até tenho consciência sobre isso, sobre esse padrão, mas eu não tenho total consciência sobre as causas. Estou ganhando consciência sobre isso aqui. Muitas vezes a gente nem tem consciência de que aquilo ali existe em nós. A gente ainda nem assumiu, a gente ainda nem observou, detectou tal comportamento, tal padrão. Isso é um processo. Mas que para evoluir, a gente está falando aqui do primeiro passo para evoluir, é preciso querer encarar a verdade. Sem isso, você não vai mudar e vai continuar criando os efeitos dessa causa na sua vida. Às vezes, sofrimento para você mesmo, para as outras pessoas. Muitas vezes, a realidade como se apresenta, porque há algo em você produzindo essa realidade, seja através de pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos. Eu não consigo me relacionar, eu não consigo ter um relacionamento saudável e duradouro. Qual é a sua responsabilidade nisso? O que em você está produzindo esse efeito? Hoje eu tenho total entendimento de que eu sou a causa de tudo que acontece na minha vida, em todas as áreas. Saúde, relacionamentos, finanças, carreira. Tem muita gente que vê isso como um peso. É isso, a pessoa não quer ver a verdade porque se coloca tão para baixo, acha um peso encarar isso, quando na verdade é uma libertação. Não estou falando que é fácil, mas é o melhor caminho para a gente mudar essa realidade. Talvez o único caminho. Então, é muito importante, como a gente estava falando, que não haja julgamento. Você colocar um valor porque você tem tal sombra. Então eu sou muito ruim, eu sou uma pessoa horrível. Eu vim defeituoso. Você tem que entender que todos nós temos as sombras. Até quem você acha que não tem. A pessoa tem. Você não é diferente de ninguém. Você não é pior do que ninguém. Cada um tem a sua sombra, cada um tem uma limitação que veio se libertar. Então, ser verdadeiro consigo mesmo, aceitar um estado, isso é acolhimento. Quando a gente está falando sobre acolha a si mesmo, a gente ouve muito isso, né? A gente pode falar se acolha, se acolha. Se acolher não é assim, eu sou agressivo ou impaciente, eu vou me acolher mantendo isso aqui. Eu sou assim mesmo, então os outros que aguentem. Você mesma não vai se aguentar em algum momento mais. Você mesmo vai ter um ranço desse seu comportamento. Quando a gente por exemplo, a impaciência, como eu estou dando esse exemplo, quem sente a impaciência é você. A emoção quem sente é você, não é o outro. É desagradável para o outro a sua impaciência. Mas quem está se nutrindo de mazelas, de toxinas, é você. Então, a primeira pessoa que sofre com isso, com os nossos comportamentos nocivos, esses padrões, com as nossas sombras, somos nós. Então, a questão é, a gente não precisa ter pressa. Então eu encontrei aqui a sombra, preciso curar de qualquer maneira. É agora. É um processo. Não é tão simples assim mudar. Eu vou trazer aqui depois outro vídeo que vai falar por que é tão difícil mudar. Mas é possível. É possível. E é o trabalho que a gente vem fazer aqui, ao meu ver. Eu encaro isso como o maior trabalho da minha vida. Evoluir, que a gente estava falando no início do vídeo, que é caminhar em direção de quem eu realmente sou. Retornar. Me reconectar comigo mesmo, com a minha essência,
com a minha luz, com Deus em mim. Então esse é um processo, é um trabalho que pode durar uma vida inteira ou muitas vidas, quem dirá? Mas entende como é importante que esse seja o principal trabalho das nossas vidas? Que determina todas as áreas da vida? Você olha para as áreas da sua vida, como eu falei aqui, citei algumas, as diversas áreas. Essa aqui não tá legal, essa aqui não tá legal. O que em você está causando essas coisas, entende? Essa autorresponsabilidade é realmente o que nos leva para um caminho de libertação, de cura. Para curar algo, eu preciso olhar para a verdade. Qual é a verdade sobre essa situação? Então, como eu estava falando de astrologia, o mapa astral, ele nos traz, ele nos mostra isso. Essa verdade que muitas vezes a gente, nesse processo, a gente não quer ver, a gente não consegue ainda ver. Então, se você quer fazer uma consulta comigo, eu vou deixar aqui o contato para você agendar. Você pode fazer uma consulta com o seu mapa astral, sobre a sua personalidade, sobre a sua alma, sobre os seus desafios, seus valores, como você cuida e é cuidado. A gente tem também consultas recorrentes, analisando também os trânsitos do céu, as lunações, para você extrair todo o aprendizado de cada momento, ou também uma mentoria de autoconhecimento, que também é com o seu mapa, mas sobre objetivos seus. Além disso, eu tenho aqui cursos de autoconhecimento e de espiritualidade, que vão também te ajudar nesse processo. Muito obrigada por assistir até aqui, pela sua presença aqui no canal. Até o próximo vídeo. Namastê.